Olá, sou Daniele, pertencente aí ao grupo de amigos e queridos trabalhadores da doutrina do Espiritismo para Todos. Estamos aqui, em mais uma reunião, em mais um vídeo preparado com muito carinho para vocês e agradecidos pela oportunidade de estarmos trabalhando em prol dessa doutrina tão querida e tão abençoada nas nossas vidas. Estamos aqui hoje para trazermos à tona algumas questões referentes, alusivas ao desenvolvimento do método utilizado por Kardec quando ele decodificou a doutrina. É lógico que a gente sabe, que a gente estudou no primeiro episódio, vocês ouviram no primeiro episódio com o Luiz, que a doutrina, ela é um tripé. Ela tem a sua parte científica, ela tem a sua parte filosófica e ela tem a sua parte religiosa, evangélica. O que nós vamos abordar hoje vai ser em torno da parte científica. Todo o processo levado e utilizado por Kardec para que hoje nós tenhamos toda essa elucidação, todo esse contexto nobre e muito simples e claro para que a gente entenda e para que a gente viva melhor nessa encarnação e nas próximas, que seja. Bom, a gente sabe que quando a gente começa a falar de Kardec, a gente remete a uma figura austera, um pedagogo, um professor rivail, aquela pessoa que era considerada no momento atual, naquele momento daquele século, do século em que vivera. E sabemos também que a sua existência foi preparada para tal, que ele não encarnou à toa, Ele não encarnou à toa. Então ele foi desde jovem, ele foi envolvido e foi encaminhado para que pudesse estar preparado para trazer a terceira revelação. Então, em sua adolescência, ele não passou por qualquer escola. Ele passou pelo Instituto Yverdun, na Suíça, comandado pelo senhor Henri Pestalozzi. Pestalozzi era um nobre professor da época, um grande mestre, um grande filósofo da época, muito considerado, mas que pelos seus alunos ele era conhecido por um senhor idoso, cheio de ideias inspiradoras. E que também, revolucionava os estudos da época, trazendo para os seus alunos o sistema do método intuitivo racionalista. O que seria o método intuitivo racionalista? Pestalozzi, dentro do seu instituto, mostrava aos alunos as experimentações. Se a gente pudesse... O aluno, ele tinha que aprender, o aluno aprendia por ele mesmo, pela sua curiosidade, pelos seus instintos de busca, pelos seus questionamentos, aqueles questionamentos íntimos. Isso o levava à concretização das suas ideias, à concretização dos seus objetivos. Então, era um ensino chamado heurístico. Por que as folhas no outono caem? Por que chove? Por que uma planta nasce até tal altura? Então eram questionamentos levados por Kardec, levados por Pestalozzi a instruir esses alunos aquela racionalidade intuitiva. Era o método intuitivo racionalista. Então Kardec conviveu com esse método, Ele já era um cientista nato, ele já tinha espírito científico, ele já trouxe isso de encarnações passadas, porque já era preparado para tal. Então Kardec, com esta vivência passada pelos ensinos de Pestalozzi, quando se deparou com as situações, com as experimentações, com os fenômenos considerados, promovidos pelos espíritos, ele buscou o método que na época era o método que estava se experimentando nas ciências importantes,
que eram a matemática, a química, a biologia, a sociologia, que era o método experimental. E o que dizia o método experimental? O método experimental era o método que os cientistas utilizavam na época. Era um método que precisava de evidências. Então era um método que eu não elaboro teorias, eu busco as suas causas. Através de quê? Através de observações cuidadosas, através de comparações, através de dedução das suas consequências. Então a gente vai comparando um fenômeno com o outro, comparando um fenômeno que apareceu em tal cidade com um fenômeno que apareceu em outro país. Na época, Kardec recebia, quando ele estava organizando todos os fenômenos, todos os estudos, ele recebeu muitos casos de 1000 centros espíritas sérios da época, do mundo inteiro. Então, todos souberam dos seus estudos e enviavam para ele, e ele organizando todo esse emaranhado de informações, ele cataloga pacientemente e amorosamente, né? Através da sua intuitiva racionalidade, intuitiva nem tanto, né? Porque a ciência, o espírito científico já vinha dentro dele, então ele cataloga e ele organiza com uma lógica impecável. Com uma lógica impecável. Era necessário que o espiritismo se validasse através de fenômenos, como eu digo, fenômenos incisivos, fenômenos frequentes. E fenômenos que se validassem através de repetições, que fossem os mesmos em variados cantos do mundo. Então, a lógica intuitiva de Pestalozzi ajudou Kardec juntamente com a metodologia utilizada pelas ciências importantes a confirmar que o espiritismo nada mais era do que uma nova ciência que se gerava, que aparecia. E era isso que o Espírito de Verdade, na Gênese, disse através de Kardec. Ele nos disse que o Espiritismo se validava através da sua universalidade e da sua generalidade. A universalidade era o padrão que estava acontecendo no mundo inteiro, em diversos locais, e que tornava o espiritismo uma coisa concreta, apesar das suas situações, apesar da sua ideia metafísica. Uma ideia que não era apenas material, né? Uma causa imaterial que causava crises, situações materiais. Então, através de ideias metafísicas, aquilo tudo era aliado e concretizado ao material. Então, era necessário que se comprovasse esses fenômenos. E esses fenômenos só poderiam ser comprovados através do método experimental. Que vou repetir. O método experimental, ele comparava os fenômenos. O método experimental, ele não elaborava teorias sem que todas as validações fossem ditas como verdade. O método experimental, ele acreditava nos efeitos, mas buscava as causas. E fora isso que Kardec fora ensinado e envolvido como cientista nato que era, para que fosse feito. Então, assim, o que a gente hoje entende e agradece, né, e consegue perceber diante do Pentateuco, diante de todas as obras básicas que a gente tem como validação da terceira revelação do Espiritismo, como chegada da terceira revelação de Jesus, é a grandiosidade do trabalho de Kardec. É a grandiosidade de termos utilizado um método científico, validando a doutrina espírita não só como religião, não só como filosofia, mas também como uma ciência viva. Uma ciência que nasce, uma ciência que através das suas metodologias, através da metodologia terrena, né, através da metodologia da visão humana, ela comprova a existência desse outro espaço que a gente vive, esse verdadeiro espaço que a gente é oriundo. Então a gente vem
confrontando e acreditando cada vez mais que a doutrina é o aconchego. Eu não consigo falar só de ciência sem não falar em amor. A doutrina é o aconchego. É aquela ciência vista como austera, mas a ciência austera envolvida pelo amor da caridade, pelo olhar da paciência, pela determinação da dedicação. A doutrina, ela vem nos questionar através da sua filosofia por que sermos pessoas melhores. A doutrina, ela vem afirmar através da sua base científica que não existem milagres, que o milagre é estarmos aqui, vivendo isso hoje, podendo errar hoje e tentar acertar amanhã. Que o milagre é estarmos aqui redivivos a cada encarnação, agradecidos, cônscios da responsabilidade que temos conosco e com o mundo em que vivemos. A ciência, a filosofia, a religião, elas se completam. O espiritismo e a ciência também é uma completude. Não existe explicação do espiritismo sem comprovação científica. Então a ciência vem para dar o amparo humano, para a visão humana de situações que não existiriam explicações diante de uma visão turva, de uma visão limitada do homem encarnado, utilizada especificamente pela ciência humana. Então essa grande amplitude que a doutrina espírita nos convoca, que a doutrina espírita nos orienta, é a certeza de bases sólidas, né? De completamentos, de estruturas significativas que embasem todo esse conhecimento que só vem nos salvar, né? A cada momento, a cada dia que a gente vem passando, a cada encarnação. Sabemos que viemos do átomo e estamos em função do arcanjo. Sabemos que estamos nessa trajetória. O átomo, quando a gente fala em átomo, a gente se lembra da ciência. Quando a gente fala em arcanjo, a gente já entende um certo envolvimento com religiosidade, com espiritualidade. Então essa tríade, tão bem explicada pelo Luiz no primeiro vídeo, essa tríade só vem nos fortalecer a grandiosidade da obra de Kardec, decodificada por Kardec, mas trazida pelo grande Cristo do nosso planeta. Acredito eu e quero que acreditemos nós que estamos num caminho próspero, que conseguiremos vivenciar e acreditar que ainda há salvação, ou que há salvação. Que o mundo em que vivemos, em que em alguns momentos parece muito caótico, nada mais é do que um caos que ainda vai aclarar para a bonança, para a plenitude. Que possamos crer e estudar mais, que possamos nos aprofundar, porque a doutrina espírita nada mais é do que estudo, nada mais é do que esclarecimento, nada mais é do que necessidade da busca por elucidações tão grandiosas que nos fazem pessoas melhores a cada momento. Que a gente possa ter trabalhado ainda mais com vocês e que possamos, neste momento, estar envolvidos e estar agradecidos por mais esse projeto tão importante e que a gente possa a cada sexta-feira, a cada encontro, elucidá-los ainda mais e trazer ainda mais situações de grande relevância para as nossas vidas. Que assim seja.